Caros, tudo bem? Vamos continuar nosso curso de Pascal utilizando a ideia do Turbo Pascal. E nessa aula, que seria a aula 18, nós vamos conversar sobre o tipo 7 do Pascal. Quem não lembra nas aulas de matemática sobre aquelas teorias de conjunto, onde falávamos de união, interseção, diferença, igualdade de conjuntos? Pois no Pascal nós temos um tipo de dados que reflete essa mesma teoria, que tenta possibilitar que você crie conjuntos de dados e inclusive possa fazer algumas dessas operações. Então vamos para a pasta aqui para ver em que aula ficamos. Ficamos na aula 17, vamos criar a aula 18. Turbo aula 18. Já estamos nela. Vamos primeiro, como de costume, colocar aqui a definição da aula. Seria a aula 18. Nós vamos falar aqui do tipo 7, um tipo de dados do Pascal. Ou seja, ele se refere a conjuntos de dados, né? Então nós vamos criar aqui program. Vamos dar uma separadinha aqui para não ficar muito junto. Lembrando que eu estou numa IDE que não é lá atual, né? Nós estamos aqui utilizando o Turbo Pascal versão 7 e nós não temos tantos recursos. Na verdade, ele até tem alguns atalhos de tecla, mas nós não estamos utilizando muito, né, durante o curso. Então vamos criar aqui a aula 18. Iniciar logo, vamos finalizar logo a aula. Finaliza-se um programa do Pascal com ponto, período. Então vamos aproveitar aqui para fazer um uses da CRT para que a gente possa manipular a tela, apagar, né? Por exemplo, limpar a tela. E o que é um set? Né? Um set é um conjunto de um tipo de dados. Por exemplo, são tipos de dados que incluem conjuntos. Por exemplo, se a gente for criar um set de carros, nós teríamos que fazer, claro, nós teríamos que utilizar a seção type para poder declarar tipos. Acho que em aulas, se eu não me engano, em aulas anteriores eu falei sobre a seção type. A seção type é onde você cria tipos no Pascal. Então eu estou aqui criando uma seção type onde eu posso criar novos tipos. Então eu vou, por exemplo, como falei, vamos criar um set chamado tcarros. Esse T é porque, como já foi dito, é comum no Pascal, quando você faz a definição de um tipo, você colocar o T na frente. Definimos que tcarros é igual a set of. E aqui você coloca o conjunto. Vamos colocar aqui Fiesta, deixa eu ver aqui, BMW, Palio. Estou inventando aqui alguns tipos de carros, vamos colocar Gol, por exemplo, né? Finaliza-se a declaração do tipo com o ponto e vírgula. Poderíamos criar também tipos set de caracteres, né? Por exemplo, a gente pode criar um T, você vai já ver a utilidade de caracteres, onde podemos também definir dessa maneira, de informar que T caracteres é igual a um set of caracteres maiúsculo, set of A, até Z. Podemos definir também dessa maneira como intervalos. Na realidade, seria melhor definirmos esse tipo como maiúsculos, T maiúsculos. Na verdade, aqui só está abrangendo letras maiúsculas. Podemos também definir realmente um set de caracteres dessa maneira, set of char, né? Porque aqui a gente não está se referindo apenas às caracteres com letras maiúsculas. Podemos também definir outro set, como por exemplo dígitos, que é igual a set of números de 0 a 9, né? É um set de dígitos. E é isso aí. Existem várias opções. Vamos limpar aqui a tela. Vamos colocar aqui a definição da nossa aula. Vamos colocar aqui tipo 7. Acho que está bom assim.
e vamos dar uma linha aqui para que possamos desenvolver nosso programa. Vamos criar uma variável. Só a criação do tipo não vai adiantar nada. Nós temos que criar variáveis que são do tipo criado, né? Por exemplo, nós vamos criar aqui uma variável chamada A, que é do tipo tdígitos, por exemplo, ou seja, desse tipo aqui, né? Vamos criar uma variável B, que também é um tdígitos, e uma variável C, nós vamos brincar aqui um pouco com as operações matemáticas, né? Que é do tipo tdígitos. Pronto, vamos compilar para ver o que o compilador está achando disso. Então ele não reclamou de nada, está tudo correto, todas as declarações estão corretas. E vamos atribuir valores a esses. Eu errei aqui, não é D, né? É B, fica sem sentido. Vamos aqui dar umas linhas e colocar nosso readline aqui no final de costume para que a saída não desapareça. Apesar de termos recursos para isso na IDE, de retornar a saída, nós temos que atribuir também valores a ela. E como é que se atribui valores a um tipo de dados set, por exemplo? Como é tdígitos, nós temos que atribuir dígitos a ele. Então iremos atribuir dígitos, por exemplo, para uma variável A de 1 a 3, 1, 2, 3. Vamos criar uma variável B e vamos atribuir os dígitos 3, 4, 5. Nós vamos aqui fazer uma brincadeira com as operações matemáticas. Vamos trabalhar com a união de conjuntos, vamos trabalhar com a interseção e vamos trabalhar também com a diferença de conjuntos, para você ver como é interessante. Então, como é que se faz a união de conjuntos, de tipos de dados set no Pascal? Vamos aproveitar a variável C, que tem que ser do mesmo tipo, né? Como C aqui é tdígitos e A e B também é tdígitos, como é que se faz a união? Simplesmente somando. Digamos que seja A mais B, né? Então vamos imprimir aqui. Primeiro nós vamos colocar aqui, dar um write line aqui, informando união, né? E nós vamos imprimir aqui, como é que nós vamos imprimir isso aqui? Nós vamos fazer um loop de 0 até 9, ou seja, todos os dígitos Então nós vamos perguntar se o dígito correspondente ao I está no conjunto C, que foi o conjunto, a união entre o A e o B, aqui como você vê. Nós vamos perguntar assim, se o I estiver usando o operador I, em C, then nós vamos dar um write, o próprio I, e vamos dar um espaço para não ficar junto os números. E vamos dar, ao final do loop, um write line. Para que você, apesar de eu já ter passado isso em aulas anteriores, você está vendo que nós fizemos várias instruções numa linha só. Mas isso aqui equivale a eu fazer assim. Eu estou querendo deixar um pouco mais legível, sem que necessite muita linha de código. Aqui eu estou imprimindo a palavra união, aqui eu estou fazendo um loop, utilizando a variável i, que nós criamos em cima, que na verdade é um byte, né? Ela varia de até 255 caracteres. Então nós estamos fazendo um loop nessa variável i de 0 a 9 do. Então nós estamos perguntando se o i estiver em C, então imprima o i e dê um espaço. Após todo o loop, o for, dê uma linha. Para que não fique separado assim, nós juntamos. E você já sabe por que não precisa do begin e end, né? Porque dentro do for nós só temos uma instrução. Então, nesse caso, nós, para ficar mais legível, juntamos as linhas, já que já existe o delimitador de ponto e vírgula. Se o A é 1, 2, 3 e o B é 2, 3, 4, 5, a união A mais B ficaria como? Vamos ver. Ela ficou 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, na união, o 2, que era comum entre os dois conjuntos, não se repetiu. Então ele pegou todos os números, retirando os comuns entre os dois conjuntos, e colocou no conjunto C, que é do mesmo tipo, t dígitos. Vamos fazer a interseção. Como é que se faz a interseção? Vamos aqui tentar dar algumas linhas para não ficar no meio. Pronto. A interseção
a gente faz com o sinal de multiplicação do Pascal. Nós podemos dizer que o conjunto C, um conjunto C é igual ao conjunto A vezes o conjunto B. Iremos mais uma vez dar aqui um write_line interseção, para que a saída fique legível, mais legível. E vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer um for i de 0 até 9. Se se o i estiver em C, no conjunto C, então iremos dar um write no i e um espaço, para que não fique juntos. E depois que terminar o loop, vamos dar um write_line para dar uma linha. Deixa eu ver se está certo aqui. Não estou vendo nenhum problema, tudo ok. Só que isso aqui é um write, senão ele vai ficar pulando linha. E está tudo ok. Tendo o conjunto A igual a 1, 2, 3 e o conjunto B igual a 2, 3, 4, 5, como é que ficaria a interseção desses dois conjuntos? Vamos compilar e vamos executar. A interseção ele colocou como 2 e 3. Vamos ver por quê. Porque o 2 e o 3 estão nos dois conjuntos, e isso é que é a interseção. Na diferença nós temos o seguinte, como é que se faz a diferença? É como você deve ter imaginado aí. Utilizando o sinal de menos, nós fazemos A menos B. Conjunto C é igual ao conjunto A menos o conjunto B. Então nós vamos dar aqui um write_line diferença e vamos fazer a mesma coisa. For i igual a 0 até 9 do se o i estiver em C, então imprima o i, dê um espaço, ao final do loop, dê uma linha. Vamos compilar. Compilou. Como seria a diferença? Tendo o conjunto A igual a 1, 2, 3 e o conjunto B 2, 3, 4, 5, qual seria a diferença matematicamente entre o conjunto A e o conjunto B? Vamos ver. A diferença ele colocou como 1. Vamos ver por quê. Porque a diferença é tudo o que está em A e não está em B. A diferença é tudo o que está em A e não está em B. Essa é a denominação da diferença. Foi por isso que nós vimos o 1. Podemos fazer outras operações com conjuntos. Por exemplo, A igual a B. Se nós perguntarmos se um conjunto A é igual a um conjunto B, significa que você está perguntando se os conjuntos são iguais. E claro que, se você estiver perguntando, estou meio rouco aqui, se um conjunto A é diferente do conjunto B, como você imaginou, significa que os conjuntos... Se você perguntar se um conjunto A é maior ou igual a um conjunto B, por exemplo, não vamos falar tudo, aqui vamos falar apenas algumas questões sobre conjuntos, sobre set, né? Lembrando que a aula é sobre o tipo set. Isso é a mesma coisa que você está perguntando, que você está informando que todos os elementos de B estão em A. Então, se todos os elementos de B estão em A, significa que A é maior ou igual a B. Então, todos os elementos de B estão em A. Se você afirmar que A é menor ou igual a B, você está afirmando, claro, que todos os elementos de A estão em B. Então é isso aí. Essa aula foi sobre o tipo set, né, que na verdade ele se iguala aos conjuntos que estudamos nas aulas de matemática. E foi uma aula básica, você pode fazer testes, utilizar a imaginação e descobrir mais coisas interessantes sobre o tipo set. Então, galera, obrigado pela atenção e é isso aí.